Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. A quem está, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Judaísmo Nazareno, Tsadoc Ben Derek. Aí estão na parte aqui do parágrafo 6, onde nós fizemos a última parte agora sobre a apostasia, né? Agora vamos ver quem são esses apóstatas. Que desde o início lá do cristianismo lá já existia essa apostasia, né? E está pendurando até os tempos de hoje. Então vamos ver aqui. Vamos falar aqui do primeiro. Inácio de Antioquia, o baluarte das heresias. Foi dito que Shaul profetizou que após a sua morte seriam levantados lobos cruéis que atrairiam os discípulos para si. Atos 20, 29 e 30. Paulo morreu no ano 66 depois de Cristo. E o primeiro ancião, bispo de Antioquia após a sua morte foi Inácio, em 98 depois de Cristo. Este bispo, o Santo Inácio, né, dos católicos, cumpria as profecias de Shaul, Paulo, uma vez que escreveu uma série de cartas introduzindo várias heresias no meio dos seguidores de Yeshua. Egésipos, historiador nazareno, 180 depois de Cristo, escreveu o que aconteceu imediatamente após a morte de Simão, que sucedeu Yaakov, Hatzadik, Tiago, o Justo, na liderança da comunidade dos nazarenos e que morreu no ano de 98 depois de Cristo. Diz ele, Egésipo. Efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham corromper a sã doutrina da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida, e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, diretamente do seu mestre Yeshua, Então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestre de falsa doutrina, os quais não restam nenhum apóstolo. Daí em diante já a descoberta tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsamente chamada gnosis. O Nazareno, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 32. Fica claro o que ocorreu em termos históricos. Até o final da vida dos emissários apóstolos, a comunidade dos discípulos de Yeshua eram pura e incorrupta. Porém, após a morte dos emissários, surgiram os falsos mestres que semearam falsas doutrinas, tal como predito por Shaul, Paulo, como mencionado. O líder dos Netzarim Nazareno, Simão, faleceu no ano 98 depois de Cristo. E é justamente neste ano que entra em cena Inácio de Antioquia, para introduzir várias heresias e outras palavras. Egésipos afirma claramente que a apostasia teve início no mesmo ano em que Inácio se torna o bispo de Antioquia. Antes de Inácio, todas as decisões relativas aos Netzarim Nazareno eram adotadas por meio de reuniões em Jerusalém. Por exemplo, Atos 14, 27 e Atos 15, 31. Após assumir o cargo em Antioquia, Inácio usurpa a autoridade dos discípulos que viviam em Jerusalém e declara a si mesmo como autoridade final para decidir as questões de fé, dizendo também que
os bispos de cada local teriam a mesma autoridade. Vamos ver o que esse sujeito Inácio falou. Sujeitam-se a seus bispos e vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Deus. Olha só. Jesus foi enviado pela vontade do Pai. Da mesma maneira, os bispos são enviados pela vontade de Jesus. Epístolas aos Efésios 1, 9 e 11. Obedeça a seus bispos, a seu bispo. Epístola aos Magnésios 1, 7. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores. Epístola aos Magnésios 3, 3. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Olha só aonde ele está chegando. Esteja em união com seu bispo. Epístola aos Magnésios 2, 5, 7. Ele, o bispo, não deve fazer nada sem um bispo, para não ficar impuro em sua consciência. Epístola aos Trálios 2, 5. Não faça nada sem um bispo. Epístola aos Filipenses 2,14. Todos vocês devem seguir seu bispo, tal como Jesus Cristo seguiu o Pai. Esmina 3, 1. Contrariando as Escrituras, Inácio de Antioquia criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior e os fiéis lhe são subordinados. Olha só onde esse cidadão chegou. Inácio, que o bispo está no lugar de Deus, né? Ele falou que o bispo está no lugar de Deus. Ou seja, tornou-se o representante do Eterno. Onde vai parar isso aí? Na terra. Razão pela qual todos deveriam obedecer cegamente. Né? Onde é que nós vemos isso hoje, no nosso dia? Hoje ninguém pode questionar um bispo, questionar um pastor, né? Que é severamente punido, né? De onde veio isso aí? Aqui, de Inácio de Antioquia, né? Que já introduzia essas heresias naquele tempo, no começo desse sistema religioso aí. Sem nenhum tipo de questionamento. Você não pode questionar um líder hoje, porque senão vai para o inferno, vai ser condenado. Este modelo primou pela centralização dos poderes em suas mãos e iria culminar mais tarde com a instituição oficial da Igreja Católica e o Papa como chefe supremo da Igreja, tá? Denominado Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Tá bom? Você não sabe quem é o Papa hoje? Ele se diz o substituto do Filho de Deus aqui na Terra. Este pensamento também foi adotado pelo protestantismo. Tá? O protestantismo não ficou de fora, não. Visto que o pastor é considerado ungido do Senhor. Se você questionar um pastor hoje, viu? Pessoa superior ao membro da igreja, devendo este obedecer ao pastor sem questionar suas ordens, ainda que sejam absurdas, erradas. Quando se lê Atos dos Apóstolos, aprende-se que as decisões dos Netsarinos Nazarenos eram tomadas democraticamente, tá? Está registrado em Atos 1, 21 a 26, Atos 6, de 5 a 6 e Atos 15, 25. Não havia um líder que impusesse unilateralmente sua vontade, mas sim líderes que decidiam em conjunto em Jerusalém a santa cidade do Eterno. Por conseguinte, o modelo instituído por Inácio, concentração do poder na mão de um só homem, é totalmente antibíblico. Inácio terminou por usurpar a autoridade dos Netsarinos Nazarenos e obteve o poder perante os gentios cristãos, estimulando que outros bispos gentios superiores também o fizeram. Assim, a rebelião de Inácio estabeleceu uma divisão entre os Netsarinos Nazarenos e os cristãos. Atualmente, muitos pastores evangélicos, movidos por ganância e rebeldia, criam uma cisão em suas igrejas
e levam parte dos crentes para uma nova denominação por ele instituída. Foi exatamente isso que fez Inácio. Promoveu uma rebelião e atraiu para si gentios, determinando que se afastassem dos judeus. Os descendentes imediatos dos apóstolos emissários, os verdadeiros discípulos de Yeshua. Explicou-se assim que os emissários apóstolos falaram expressamente dos falsos profetas, que seriam aqueles que ensinariam contra a Torá do Eterno. Pois bem, Inácio foi um falso profeta, visto que prescreveu que a Torá, lei, foi abolida. Não é assim que o sistema hoje diz? Religião cristã, evangélica, católica, diz que a lei foi abolida. Está aí, de onde nasceu isso aí. Né? Inácio de Antioquia. E vem até pendurando até os tempos de hoje. Então, todas essas pessoas que falam mal da lei, diz que a lei acabou, não vale mais nada, foi abolida por Cristo, é um falso profeta. Tá? Mas se alguém pregar a lei judaica, a Torá, e vocês não lhe derem ouvidos, carta de Inácio aos Filipenses 2,6. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor. O que é que ele quer dizer com isso? Dizem que a lei não tem valor. Pois, se continuar a viver conforme a lei judaica, a Torá, estamos confessando que não recebemos a graça. Olha só onde esse camarada falou. Carta de Inácio aos Magnésios 3,1. Tá? Outra grande heresia foi engendrada por Inácio, a substituição do Shabat, sábado, pelo domingo. Considerando as escrituras, o Shabat, sábado, foi instituído desde a criação, Gênesis 2, de 1 a 3. E é o quarto dos 10 mandamentos, Êxodo 20, de 8 a 11, e Deuteronômio 5, 12 a 15. Sendo escrito pelo dedo do Eterno, Êxodo 31, 18 e 32, 16. O Shabat é sinal de aliança entre o Eterno e seu povo, Êxodo 31, 15 a 17 e Ezequiel 20, 12. Sendo certo que o gentio deve observar o Shabat, Êxodo 20, de 8 a 11 e Isaías 56, de 3 a 7. E Yeshua guardava o Shabat como era seu costume, Lucas 4, 14 a 16 e 16 e Marcos 6, de 1 a 2, Lucas 6, 6 e Lucas 13, 10. Do mesmo modo, os discípulos de Yeshua e os emissários apóstolos cumpriram o mandamento de Shabat, mesmo após a morte de Yeshua. Atos 13, 14, 43 a 44 e Atos 16, 13 e 17, versículo 2. Afastando-se das Escrituras, Inácio substituiu o sábado pelo domingo. Disse ele: não mais observem os sábados, mas observem o dia do Senhor, o domingo, na qual também a nossa vida floresce. Nele, no domingo, através da sua morte. Carta de Inácio aos Magnésios 3,3. Portanto, não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus. Carta de Inácio aos Magnésios 4,9. Aqueles que viviam na antiga lei, olha só a expressão dele, antiga lei, ordem de coisas, chegaram à nova esperança, e não observa mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele da sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus. Olha a história dele. Como nosso único mestre, carta aos Magnésios 9:1. Vejam a jogada macabra de Inácio. Primeiramente, usurpa a autoridade dos Netzarim Nazarenos, que eram os discípulos diretos dos emissários, apóstolos. Depois afirma que os fiéis deveriam obedecer aos respectivos bispos locais, sendo que ele próprio era o bispo de Antioquia. Em seguida decreta que a Torá, a lei dada pelo Eterno, foi anulada.
Agora os homens não devem mais obedecer à lei do Eterno, mas sim aos mandamentos do bispo. Em sequência, Inácio aniquila o Shabat e substitui pelo domingo. O que mais faltava? O golpe final de Santo Inácio foi a criação de uma nova religião. Olha aí. Distinta do judaísmo dos Netzarim Nazareno, que passaram a se chamar cristianismo. Surge então pela primeira vez a expressão cristianismo para designar esta nova religião. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome, além desse, esse não é de Deus. Olha só o que ele disse. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar, olha aí, pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica abraçou a cristã. Onde que isso existiu, meu Deus? Só na cabeça dele mesmo. Carta de Inácio aos Magnésios 3, de 8 a 11. Permanecer em Cristo, e o estranho não obterá o domínio sobre vós. É absurdo professar Jesus Cristo com a língua e cultivar na mente o judaísmo, que agora chegou ao fim. Olha só, ele quer declarar aqui que o judaísmo chegou ao fim. Onde está o cristianismo, não pode estar o judaísmo. Palavra de Inácio de Antioquia, meus amados irmãos. Carta de Inácio aos Magnésios 4:10. Então, ele mesmo está confessando aqui que criou essa nova religião, que se separou da verdadeira, que é o judaísmo. Pronto, aqui é a prova aqui. Já se ressaltou que Yeshua não criou uma nova religião. Jesus nunca veio formar religião nenhuma, mas tão somente ensinou o judaísmo à luz das Escrituras, de modo totalmente contrário às lições do Mashiach, Messias, Inácio de Antioquia, e instituiu nova religião, o cristianismo, e colocou de lado a fé original de Yeshua e dos seus primeiros talmidim, seus primeiros discípulos. Estava aberto o caminho para a fundação do catolicismo romano. Eis as palavras de Inácio. Onde está Cristo, Jesus, está a Igreja Católica. Epístola aos Esmirníatas 8:2. Roma preside a Igreja na caridade. Cartas aos Romanos, prólogo. Resume sim os principais ensinamentos antibíblicos de Inácio de Antioquia nos seguintes tópicos. Primeiro, concentração de poder nas mãos de um só homem, o que posteriormente veio a balizar o poder do Papa. Hoje o cristianismo ainda permanece com esta ditadura eclesiástica, inclusive no meio evangélico, em que as ordens do pastor devem ser obedecidas cegamente. Em muitos meios judaico, messiânico, rabino ou rosh também estão estabelecendo ditaduras em suas sinagogas, já que as decisões não passam pelo voto democrático dos membros de um colegiado, Beit Din. Segundo, decretação de que a Torá, a lei do Eterno, foi abolida. É lastimável que a maioria dos cristãos acredite que a lei acabou. Por outro lado, não menos lastimável é o fato de que muitos líderes judaicos messiânicos, influenciados pelas deturpações rabínicas, afirmam incorretamente que a Torá vigora apenas para os judeus, sendo facultativa aos gentios, que devem observar apenas as 7 leis noáticas. Em verdade, o Eterno não faz acepção de pessoas, de onde se conclui que a Torá se aplica integralmente aos judeus e aos gentios. Êxodo 20, de 8 a 11, Êxodo 12, 49, Números 9, 14, Números 15, 16, Levítico 16, 29, Levítico 24, 22, Romanos 11 e Efésios 2. Devem os gentios começar a cumprir regras mínimas, tal como preconizado em Atos 15. Porém, a cada Shabat deve aprender mais mandamentos contidos na Torá, Atos 15, 19 a 21. Terceiro, substituição ilegal do Shabat pelo domingo.
sobre esta questão, leia o capítulo, nós vamos ler o capítulo 3 desta obra. A criação de uma nova religião, o cristianismo no lugar do judaísmo, ensinado por Yeshua e vivenciado por seus discípulos. Assim, no final do primeiro século, e início do segundo, Inácio de Antioquia cumpriu a profecia de Shaul Paulo acerca da apostasia que se instalaria. O cristianismo, nova religião criada com alicerces antibíblicos, iria avançar e substituir o judaísmo pregado por Yeshua e praticado por seus primeiros discípulos. Tá, meus amados irmãos? Esta é a verdade nua e crua, doa a quem doer. Tá? Aqui falamos apenas do primeiro apóstata, que já se iniciou nos tempos dos discípulos de Yeshua lá, no início da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, né? Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre Marcião, né? Outro herege que se infiltrou no meio da religião e, consequentemente, veio a fazer essas apostasias que estamos vivendo até o tempo de hoje. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.